Bem-vindos, queridos leitores e ouvintes, a esta jornada através do tempo e do coração humano. Preparem-se para conhecer Clara, uma jovem costureira cujo destino será entrelaçado com a nobreza e a solidão, numa época onde o amor precisava ser tecido com os mesmos fios delicados que bordavam seus vestidos remendados. Esta é uma história sobre dignidade silenciosa, sobre escolhas impossíveis e sobre como um acordo frio pode florescer na mais inesperada primavera do coração. Em 1878, numa fazenda perdida entre montanhas e vales esquecidos, uma proposta absurda mudaria para sempre a vida de uma costureira humilde. Um homem poderoso, marcado pela doença e pela solidão, ofereceria a ela tudo o que não tinha, em troca do impensável. Mas às vezes o destino tece suas rendas mais finas justamente nos lugares onde menos esperamos encontrar beleza. Esta história nos faz refletir. Até onde iríamos por amor àqueles que dependem de nós? E será que acordos nascidos da necessidade podem se transformar em verdadeiro amor? E você, que me acompanha neste momento, de onde nos assiste? Deixe nos comentários sua cidade. Quero saber de onde vêm os corações que batem junto com esta história. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Sua presença aqui alimenta estas narrativas e me ajuda a continuar trazendo histórias que tocam a alma. Ano: 1878. Local: Vale de São Miguel, Fazenda Valente. O amanhecer em Alintos nascia sempre com um cheiro de terra molhada e lavanda selvagem. Clara acordava antes que o sol tocasse as telhas irregulares da pequena casa de adobe, quando o mundo ainda guardava os segredos da noite entre suas dobras de neblina. Seus 20 anos carregavam a serenidade de quem aprendera cedo que a vida não distribuía suas graças com justiça, mas também não roubava a dignidade de quem sabia costurar a própria história com linha e agulha. Seus dedos, calejados e precisos, moviam-se sobre o tecido como quem reza uma oração silenciosa. Cada ponto era uma promessa de sobrevivência, cada nó uma pequena vitória contra a fome que espreitava as bordas de sua existência. O vestido que remendava pertencia à senhora Mariana da Casa Grande ao norte e precisava estar pronto antes do domingo. Clara olhava pela janela embaçada enquanto trabalhava, observando as galinhas ciscarem no quintal, onde também cresciam couves e abóboras plantadas com as próprias mãos. Do quarto ao fundo, uma tosse rouca quebrou o silêncio. Clara largou a costura e caminhou descalça pelo chão de terra batida. Tia Mercedes estava sentada na cama, o rosto pálido como as cortinas desbotadas, levando um lenço aos lábios. Aos 56 anos, Mercedes parecia ter o dobro da idade. A doença que a consumia não tinha nome certo nas palavras do médico itinerante que passara pela vila meses atrás. Mas tinha preço. Os medicamentos custavam mais do que Clara conseguia ganhar em 3 meses de costura. "Não levante ainda, tia", sussurrou Clara, ajustando o cobertor sobre os ombros da mulher, que a criara desde os 7 anos, quando a cólera levara seus pais numa única semana de verão. Mercedes tocou o rosto da sobrinha com dedos trêmulos, e naquele gesto havia todo o amor que as palavras não precisavam dizer. A manhã seguiu seu curso de pequenos rituais. Clara preparou chá de hortelã, cortou fatias finas de pão que precisava durar a semana inteira, alimentou as galinhas, regou a horta. Seus cabelos castanhos, presos numa trança simples, balançavam enquanto se movia entre as tarefas. Às vezes olhava para a estrada principal que passava em frente à casa, vendo carroças subirem e descerem o vale, carregando vidas que lhe pareciam distantes como estrelas. À tarde, quando a luz dourada entrava pelas frestas e transformava a poeira em pequenas constelações dançantes, Clara retomou a costura. Seus olhos castanhos e profundos tinham aquela qualidade especial de quem aprendera a enxergar beleza, mesmo nas coisas quebradas. Mercedes, que fora professora de crianças antes da doença, ensinara-lhe as letras e os números. Era um privilégio raro para alguém de sua condição, e Clara guardava esse tesouro como quem guarda sementes preciosas. Mas enquanto a agulha perfurava o tecido, um pensamento sombrio atravessava sua mente como uma nuvem sobre o sol. Os medicamentos de Mercedes estavam acabando. Em uma semana, talvez 2, não haveria mais nada para aliviar a tosse que sangrava, a febre que queimava. E Clara, por mais que seus dedos voassem sobre os panos, por mais que aceitasse qualquer trabalho temporário nas fazendas vizinhas,
Sabia que não seria suficiente. A vida é uma costura imperfeita, pensou, onde os fios se rompem justamente quando mais precisamos que se mantenham firmes. Naquela noite, Clara escreveu algumas linhas no caderno gasto que guardava sob o colchão. Mercedes lhe dissera uma vez que escrever era uma forma de não deixar a alma apodrecer em silêncio. E Clara escreveu sobre o medo, sobre a impotência, sobre como era difícil ser forte quando tudo ao redor desabava como casa de adobe sob chuva forte. Lá fora, o vento soprava do norte, trazendo o aroma distante das terras da fazenda Valente. Clara não podia imaginar que, daquela direção, soprariam também os ventos que mudariam seu destino de maneiras que jamais poderia prever. O que ela não sabia era que, em menos de uma semana, uma proposta impossível bateria à sua porta, e nada voltaria a ser como antes. Dom Augusto Valente caminhava sozinho pelos corredores de pedra de sua casa grande. Eram quase 10 horas da noite, e o silêncio da propriedade tinha aquela qualidade pesada de lugares onde as risadas se esqueceram de como soar. Seus passos ecoavam contra as paredes que já testemunharam gerações de valentes, homens de ombros largos e princípios rígidos, que construíram sua fortuna com trabalho duro e honestidade implacável. Aos 42 anos, Augusto carregava o peso invisível de uma vida vivida pela metade. Seu cabelo moreno, generosamente salpicado de fios grisalhos, emoldurava um rosto de linhas marcadas pelo tempo e pela melancolia. Alto, de ombros largos que o trabalho na fazenda mantinha fortes, vestia sempre cores escuras, como se o luto pela esposa falecida 5 anos antes fosse uma segunda pele que não pudesse despir. Carmela. O nome ainda ecoava em sua mente como sino distante. Casamento arranjado, união de fazendas e sobrenomes, conveniente para ambas as famílias. Viveram como estranhos educados sob o mesmo teto, compartilhando refeições e silêncios, mas nunca verdadeiramente partilhando a vida. Quando a febre tifoide a levou, Augusto sentiu apenas o vazio preenchendo o outro vazio, como se nada realmente tivesse mudado. Sem filhos. A palavra o perseguia como fantasma, sem herdeiros para estas terras que seus avós desbravaram, para esta casa que guardava tantas histórias nas vigas de madeira escura. Seu primo distante, Rodolfo Valente, aguardava como abutre paciente. Todos sabiam de sua reputação, jogador compulsivo, cruel com os empregados, afogado em dívidas que herdara do pai, igualmente irresponsável. Augusto parou diante da janela do escritório, olhando para o vale que se estendia sob a luz prateada da lua. A fazenda Valente era a maior e mais próspera da região. Seus trabalhadores eram tratados com justiça, recebiam salários dignos, tinham casas decentes. Tudo isso desapareceria quando Rodolfo assumisse. O homem venderia tudo em meses para pagar dívidas de jogo. Mas havia algo mais urgente que o assombrava. 3 semanas atrás, o Dr. Henrique Tavares, vindo da cidade vizinha, confirmara o que Augusto já suspeitava pelos sintomas. Doença hepática incurável, 8 a 10 meses de vida, talvez um pouco mais se tivesse sorte. A pele começava a amarelar sutilmente, as mãos tremiam ao fim do dia, a fadiga era constante. Foi então que a ideia nasceu, terrível e prática ao mesmo tempo. Precisava de um herdeiro, mas não tinha tempo para cortejo tradicional, para os anos que levaria um casamento convencional. Precisava de alguém que entendesse que aquilo seria uma transação, mas que também tivesse a dignidade e a bondade necessárias para criar uma criança com amor. Durante semanas, observara discretamente as mulheres do vale. Não queria alguém de sua própria classe social, pois viriam com expectativas, com famílias complicadas, com demandas que não poderia atender. Queria alguém que compreendesse que aquilo era diferente. E então, vira Clara. Fora em abril, quando a contratara temporariamente para ajudar na cozinha durante os concertos dos celeiros. Observara como ela trabalhava, silenciosa e eficiente, como tratava os outros empregados com respeito simples, como seus olhos observavam tudo com uma inteligência quieta. Um dia surpreendera-a lendo um papel que Dona Eulália, a governanta, deixara sobre a mesa. Clara não apenas decifrava as palavras, mas as compreendia. Uma costureira que sabia ler, raro, precioso. Nos dias seguintes, fizera perguntas discretas. Soube da tia doente, das dificuldades financeiras, da honestidade inabalável de Clara.
Soube que ela jamais aceitaria a caridade, mas poderia aceitar um acordo se fosse apresentado com clareza e justiça. Augusto voltou a sentar-se à escrivaninha de mogno, pegou a pena e o papel timbrado com o brasão da família. Escreveu a carta com mão firme, apesar do tremor que já começava a se instalar em seus dedos. Não havia tempo para dúvidas. A morte vinha cavalgando, e ele precisava deixar um legado que não fosse a destruição de tudo que sua família construíra. Selou a carta, chamou o mensageiro de confiança. Leve isto à casa da senhorita Clara, na entrada de Alintos, e aguarde resposta. Enquanto o cavalo galopava pela noite, Augusto olhou novamente para o vale. Sabia que o que estava prestes a propor era extraordinário, talvez cruel em sua honestidade brutal. Mas também sabia que, às vezes, a vida exigia que fôssemos práticos mesmo quando o coração desejava ser apenas romântico. E assim, sob o luar frio de maio, uma carta atravessava a distância entre dois mundos que nunca deveriam se tocar, mas que o destino insistia em entrelaçar. A carta chegou numa manhã de final de maio, quando o orvalho ainda brilhava sobre as folhas da pequena horta. Clara ouviu o som dos cascos antes de ver o cavalo. Seu coração apertou, como sempre acontecia quando algo inesperado surgia no horizonte previsível de seus dias. O mensageiro era jovem, com o uniforme discreto, mas bem cuidado, dos empregados da fazenda Valente. Entregou-lhe um envelope de papel creme, pesado, selado com lacre vermelho onde estava gravado um V entrelaçado. Clara segurou aquele objeto como quem segura um pássaro ferido, sem saber se deveria acariciá-lo ou soltá-lo para que voasse embora. A senhorita deve dar uma resposta até amanhã ao meio-dia, disse o mensageiro educado. Dom Augusto solicita uma audiência se a senhorita aceitar. Quando o cavalo se foi, Clara sentou-se à mesa da cozinha, as mãos tremendo levemente enquanto abria o envelope. A caligrafia era firme e elegante, as palavras escolhidas com cuidado. Dom Augusto Valente solicitava respeitosamente sua presença na fazenda no dia seguinte, ao meio-dia, para uma conversa de natureza particular e urgente. Nada mais. Mercedes, sentada na cadeira de balanço próxima à janela, observou a sobrinha com seus olhos ainda perspicazes apesar da doença. "O que quer o senhor da fazenda com você, criança?" "Não sei, tia, mas vou descobrir." A noite que se seguiu foi longa. Clara revirava-se na cama, tentando imaginar que assunto poderia ser tão urgente. Talvez quisesse encomendar bordados especiais, ou talvez houvesse algum problema com o trabalho que fizera meses atrás. Mas algo no tom formal da carta sugeria que era mais do que isso. No dia seguinte, Clara vestiu seu melhor vestido, o azul marinho que Mercedes costurera para ela 2 anos antes. Penteou os cabelos com esmero, prendendo-os num coque simples. Quando se olhou no pequeno espelho rachado da parede, viu o que sempre via. Uma jovem comum, de rosto delicado, mas sem beleza marcante, olhos que guardavam mais pensamentos do que deixavam transparecer. A caminhada até a fazenda levou 40 minutos. Clara subia pelo caminho de terra batida, observando como a paisagem mudava, tornando-se mais verde, mais cuidada. A casa grande surgiu no alto da colina como um navio de pedra ancorado num mar de campos cultivados. Era imponente, sem ser ostensiva, sólida como as montanhas ao fundo. Dona Eulália, a governanta de cabelos brancos presos num coque severo, recebeu-a na entrada. "Senhorita Clara, Dom Augusto a aguarda no escritório." "Por aqui." Os corredores cheiravam a cera de abelha e madeira antiga. Clara seguia a governanta, seus sapatos simples produzindo sons suaves sobre o piso. Quando chegaram a uma porta de carvalho escuro, Eulália bateu levemente e abriu. Dom Augusto Valente estava de pé junto à janela olhando para o vale. Quando se virou, Clara pôde ver com clareza o que apenas intuíra meses antes. Ele estava doente. A pele tinha um tom sutilmente amarelado, os olhos fundos mostravam fadiga profunda e havia um tremor quase imperceptível em suas mãos. "Senhorita Clara, agradeço por ter vindo", disse ele, a voz profunda, mas gentil. Indicou uma cadeira de espaldar alto. "Por favor, sente-se. O que vou dizer exigirá que esteja confortável." Clara sentou-se, as mãos cruzadas sobre o colo, o coração batendo como pássaro preso. Augusto sentou-se atrás da escrivaninha. Estudou-a por um momento com aqueles olhos cinzentos que pareciam pesar almas. "Vou ser direto",
pois o tempo não me permite rodeios. Começou ele. Estou morrendo. Doença hepática. Incurável. Tenho de 8 a 10 meses de vida, segundo o Dr. Tavares, e não tenho herdeiros. Clara sentiu o ar faltar nos pulmões, mas permaneceu imóvel, apenas escutando. Meu primo Rodolfo herdará tudo quando eu morrer. Ele é um homem cruel e endividado, que destruirá em meses o que minha família construiu em gerações. Os trabalhadores desta fazenda, as famílias que dependem destas terras, todos sofrerão. Augusto fez uma pausa, as palavras seguintes claramente difíceis. Por isso vim a fazer-lhe uma proposta que, compreendo perfeitamente, soará absurda e possivelmente ofensiva. O silêncio na sala era tão denso que Clara podia ouvir o tic-tac do relógio de parede. Gostaria que se casasse comigo. Gostaria que me desse um filho, um herdeiro legítimo que possa herdar estas terras e protegê-las. Em troca, garanto-lhe segurança financeira vitalícia, uma casa digna e cuidados médicos completos para sua tia Mercedes. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Sei que isto não é um casamento no sentido tradicional. Será um acordo, honesto em sua natureza transacional. Mas será legal registrado e protegerá você e a criança para sempre. Clara sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sua mente girava, tentando processar palavras que pareciam vir de um sonho febril. Casamento, filho, acordo. As palavras dançavam em sua cabeça sem encontrar lugar para pousar. Por que eu? Conseguiu perguntar. A voz apenas um sussurro. Observei muitas mulheres do vale nas últimas semanas. Buscava alguém com bondade genuína, honestidade, capacidade de trabalho duro, alguém que pudesse criar uma criança com amor verdadeiro, não com a frieza das obrigações sociais. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. E então vi que você sabe ler. Isso me disse que é inteligente, que pode aprender, que pode um dia administrar estas terras quando o menino ainda for jovem demais. Menino. Ele já assumia que seria um menino. Eu preciso pensar. Clara conseguiu articular, sentindo-se como se estivesse afogando em ar. Compreendo perfeitamente. Leve o tempo que precisar. Augusto pegou um papel sobre a mesa. Aqui estão os termos detalhados por escrito. Leve, mostre à sua tia se desejar. Mas peço que me dê uma resposta em 1 semana. O tempo, infelizmente, é um luxo que não possuo. Clara pegou o papel com mãos que tremiam visivelmente agora. Levantou-se, sentindo as pernas bambas, e caminhou em direção à porta. Senhorita Clara. A voz de Augusto a deteve antes que saísse. Ela se virou. Os olhos dele tinham algo que ela não esperava ver. Uma tristeza profunda, quase como pedido de desculpas. Sei que isto não é justo, mas a vida raramente é, e estou tentando fazer o melhor possível com o pouco que me resta. Clara assentiu levemente e saiu, atravessando os corredores que agora pareciam intermináveis. Só quando estava novamente na estrada, com o vento soprando sobre seu rosto, é que permitiu que as lágrimas viessem. Uma proposta impossível. Um casamento sem amor. Um filho concebido como solução. E ela, Clara, costureira humilde que mal conseguia comprar remédios para a tia, agora carregava nas mãos o papel que poderia mudar tudo, ou destruir sua alma de maneiras que o ouro nunca poderia reparar. Clara não contou imediatamente a Mercedes sobre a proposta. Como poderia? Como explicar que um dos homens mais respeitados do vale acabara de lhe oferecer casamento, não por amor, mas como transação fria para gerar um herdeiro? Nos 3 dias que se seguiram, Clara viveu em um estado de agonia silenciosa. Continuava com suas tarefas, costurava os vestidos, alimentava as galinhas, preparava as refeições, mas sua mente era um turbilhão constante de pensamentos que se contradiziam violentamente. Isto é absurdo, degradante. Ele quer me usar como um ventre alugado. Mas então olhava para Mercedes cada dia mais pálida, cada tosse mais profunda e pensava, mas isto poderia salvá-la. Os medicamentos, os médicos de verdade, uma vida sem a fome constante rondando nossa porta. À noite, deitada em sua cama, Clara olhava para o teto escuro e deixava as lágrimas correrem silenciosamente. Pensava em sua dignidade, no que seus pais diriam se pudessem vê-la considerando tal proposta. Mas também pensava em quantas vezes Mercedes abrira mão de tudo para criá-la, para ensiná-la, para dar-lhe amor, quando o mundo só oferecia orfandade. É humilhante, mas a fome também é.
A morte lenta por falta de remédios também é. No terceiro dia, Mercedes teve uma crise violenta. Clara estava na cozinha quando ouviu o som de algo caindo no quarto. Correu e encontrou a tia no chão, o lenço manchado de sangue fresco, o corpo tremendo incontrolavelmente. O rosto de Mercedes estava lívido, os lábios azulados, os olhos arregalados de terror. Tia! Tia! Clara gritou, erguendo-a com dificuldade, deitando-a de volta na cama. As mãos de Mercedes agarravam as dela com força desesperada, tentando respirar, mas produzindo apenas sons sufocados. Foi naquele momento, com o sangue manchando suas mãos, com o medo da morte real e imediata diante de si, que Clara tomou sua decisão. Não havia luxo de dignidade quando a vida de quem se ama estava em jogo. Não havia espaço para orgulho quando a alternativa era assistir Mercedes morrer lentamente, afogando-se no próprio sangue, enquanto ela, Clara, tinha em mãos a possibilidade de salvá-la. Quando Mercedes finalmente conseguiu respirar novamente, quando a crise passou e ela adormeceu exausta, Clara saiu para a noite fria. Sentou-se nos degraus da pequena casa de adobe, olhando para as estrelas que brilhavam indiferentes ao sofrimento humano. Lembrou-se de algo que Mercedes lhe dissera anos atrás. Criança, a vida nos coloca diante de escolhas onde não há opção boa. Apenas há a escolha menos ruim. E não há vergonha em escolher sobreviver, desde que você mantenha seu coração limpo. Clara pegou o papel que Augusto lhe dera, leu novamente a luz fraca da lamparina. Os termos eram claros, quase cruamente honestos. Casamento legal e registrado. Convivência respeitosa até a concepção. Após o nascimento do herdeiro, Clara teria total autonomia financeira, casa na propriedade, renda vitalícia. Mercedes receberia os melhores cuidados médicos disponíveis. A criança seria educada com amor e teria todos os privilégios da família Valente. Não havia promessas de amor, não havia romantismo falso. Apenas um acordo entre duas pessoas desesperadas, por razões diferentes. Na manhã seguinte, Clara vestiu novamente o vestido azul marinho, penteou os cabelos e caminhou até a fazenda Valente. Dona Eulália a recebeu com o mesmo profissionalismo discreto e a levou novamente ao escritório. Dom Augusto estava sentado, mas se levantou quando ela entrou. Seus olhos cinzentos a estudaram e Clara viu que ele já sabia qual seria a resposta. Aceito sua proposta, Dom Augusto, disse Clara, a voz firme apesar do coração acelerado. Mas tenho condições. Diga, quero que o melhor médico disponível examine minha tia Mercedes imediatamente. Não depois do casamento, imediatamente. Será feito hoje mesmo. Quero que ela more na propriedade perto de mim, onde eu possa cuidar dela e ela de mim quando a criança nascer. Há uma casinha nos fundos, próxima aos jardins de ervas, confortável e privativa. Será dela. Clara respirou fundo para a última condição, a que mais importava para sua alma. E quero acesso aos seus livros. Quero continuar aprendendo. Quero poder ler. Pela primeira vez, algo que poderia ser um sorriso tocou levemente os lábios de Augusto. A biblioteca é sua. Todos os livros, quando quiser. Eles se olharam por um longo momento. Dois estranhos prestes a se tornarem marido e mulher, da forma mais estranha possível. Clara viu novamente aquela tristeza nos olhos dele, mas também viu algo mais: respeito. Então está acordado, disse Augusto. O casamento será na próxima semana. Discreto, apenas com as testemunhas necessárias. E, senhorita Clara, ele fez uma pausa. Lamento que as circunstâncias sejam estas. Você merecia um casamento verdadeiro, com amor e flores. Clara sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não permitiu que caíssem. A vida raramente nos dá o que merecemos, Dom Augusto. Apenas nos dá o que nos dá, e cabe a nós decidir o que fazer com isso. E assim, numa manhã de maio que cheirava a lavanda e terra úmida, um acordo foi selado. Não havia beijo, nem anel, nem promessas de amor eterno. Apenas duas pessoas tentando sobreviver aos golpes cruéis do destino da única forma que ainda lhes restava. Juntas, mas fundamentalmente solitárias em suas razões. A semana que antecedeu o casamento passou como névoa sobre água. Clara mal conseguia acreditar na realidade do que estava prestes a acontecer. Às vezes acordava de noite, o coração disparado, achando que tudo não passava de sonho febril.
Mas então via suas poucas roupas já empacotadas no baú de madeira e sabia que era real. Mercedes, após o exame detalhado do Dr. Tavares, iniciara um tratamento com medicamentos importados que custavam mais do que Clara ganharia em um ano inteiro de costura. A tia melhorava visivelmente a cada dia, a tosse diminuindo, as forças retornando. Mas seus olhos, quando olhava para a sobrinha, eram repletos de preocupação. "Criança, você tem certeza disso?" perguntara na noite anterior ao casamento, segurando as mãos de Clara entre as suas. "Tenho certeza de que é o que precisa ser feito, tia. Se é o que eu quero, isso já é outra história. Mas querer nem sempre importa." O casamento foi marcado para a manhã de uma quinta-feira de início de junho. Clara acordou cedo, tomou banho na bacia de água fria, vestiu o mesmo vestido azul marinho que usara nos encontros anteriores. Não havia vestido branco, não havia véu, não havia ilusões de pureza romântica. Era apenas um vestido azul que já conhecia o formato de seu corpo e testemunhara suas lágrimas. A cerimônia seria na pequena capela de São Miguel, a mesma onde Clara fora batizada quando criança. Dona Eulália veio buscá-la numa carruagem simples. Mercedes, ainda fraca, mas determinada, foi junto. A capela era pequena, de paredes caiadas e imagens de santos desbotadas pelo tempo. Quando Clara entrou, viu que havia apenas 4 pessoas esperando. Dom Augusto, vestido com um terno escuro que acentuava ainda mais sua palidez crescente. O padre Mateus, velho e meio surdo, Sebastião, o capataz da fazenda, um homem de meia idade com o rosto marcado pelo sol e olhos bondosos, e o tabelião da vila, que seria a segunda testemunha. Não havia flores, não havia música, não havia convidados enchendo os bancos de madeira rangente, apenas o silêncio pesado de uma cerimônia que era mais contrato do que celebração. Clara caminhou pelo corredor central com passos que ecoavam contra as pedras frias. Mercedes ficara nos bancos de trás, as mãos entrelaçadas em oração silenciosa. Quando Clara chegou ao altar, Augusto estendeu-lhe a mão. Era a primeira vez que se tocavam. A mão dele era grande, calejada pelo trabalho, mas o toque era gentil, quase hesitante. O padre Mateus iniciou a cerimônia com a voz monótona de quem já realizara aquele ritual centenas de vezes. Clara ouvia as palavras como se viessem de muito longe, embaixo d'água. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, as frases tradicionais soavam absurdamente irônicas, dadas as circunstâncias. Quando chegou o momento dos votos, Augusto respondeu com voz firme: "Sim, aceito." Clara respondeu também, mas sua voz saiu como sussurro: "Sim, aceito." Não houve beijo. O padre os declarou marido e mulher, fez o sinal da cruz e a cerimônia terminou em menos de 15 minutos. Assinaram os documentos na sacristia, as canetas arranhando o papel com sons que pareciam gritos no silêncio. Quando saíram da capela, o sol estava alto e implacável. Clara piscou contra a claridade, sentindo-se estranhamente vazia. Estava casada. Era agora Clara Valente, senhora da maior fazenda do vale. E, no entanto, sentia-se exatamente igual à costureira humilde que entrara naquela capela meia hora antes. A viagem até a fazenda foi silenciosa. Mercedes voltou para a casinha que já havia sido preparada para ela, próxima aos jardins de ervas como prometido. Clara foi levada até seus novos aposentos no segundo andar da casa grande. O quarto era espaçoso, com móveis de madeira escura e uma cama de dossel coberta por colcha branca bordada. A janela dava para o vale, oferecendo uma vista que se estendia até as montanhas azuladas no horizonte. Havia uma escrivaninha pequena, um guarda-roupa e uma porta que levava a um banheiro privativo, luxo que Clara nunca imaginara ter. Dona Eulália mostrou-lhe onde estavam as coisas, sempre educada, mas mantendo distância profissional. "O jantar será servido às 7 horas, senhora. Dom Augusto janta na sala de refeições principal." "Senhora." A palavra soava estranha, como roupa que não servia. Clara ficou sozinha. Sentou-se na beira da cama que rangeu suavemente sob seu peso. Olhou para as próprias mãos. Ainda as mesmas mãos calejadas de sempre, mas agora usando um anel de ouro simples que Augusto colocara em seu dedo durante a cerimônia. "Então, é isso", pensou. "Sou uma mulher casada. E, no entanto, nunca me senti tão solteira na vida." À noite, houve o jantar silencioso.
Clara e Augusto sentaram-se em extremidades opostas de uma mesa comprida, comendo comida que Clara mal conseguia saborear. As talheres produziam sons metálicos que pareciam excessivamente altos na quietude. Mais tarde, quando a noite já estava avançada, Augusto bateu na porta do quarto de Clara. Ela abriu, o coração martelando. Ele estava de robe escuro, o rosto ainda mais pálido sob a luz fraca da lamparina que carregava. "Posso entrar?" perguntou, e havia algo quase tímido em sua voz. Clara assentiu. Afastou-se. O que se seguiu foi mecânico, respeitoso, mas desprovido de ternura. Dois corpos cumprindo um acordo, dois estranhos tentando criar vida sem a centelha que geralmente acompanha tal ato. Quando terminou, Augusto beijou levemente sua testa e sussurrou: "Perdoe-me." Então saiu, deixando Clara sozinha na escuridão, sentindo-se simultaneamente mudada e exatamente a mesma. E assim começou o estranho casamento de Clara e Augusto Valente. Uma união nascida não do coração, mas da necessidade, não do desejo, mas do dever. Mas às vezes, as sementes mais improváveis são as que florescem nos jardins mais inesperados. Os primeiros dias, como senhora Valente, passaram numa névoa de estranheza. Clara acordava no quarto espaçoso, ainda esperando ver as paredes de adobe da pequena casa em Alintos, e levava alguns segundos para lembrar onde estava. A realidade chegava devagar, como água fria escorrendo pela espinha. Estava casada, vivia numa casa grande, era a esposa de um homem que mal conhecia. As refeições continuavam sendo eventos silenciosos. Augusto tomava café da manhã cedo, antes mesmo do sol nascer completamente, enquanto Clara preferia acordar um pouco mais tarde. Os almoços eram rápidos, pois ele sempre tinha assuntos da fazenda para resolver. Apenas nos jantares se encontravam, sentados naquela mesa comprida, com Dona Eulália servindo pratos que Clara nunca imaginara comer. À noite, Augusto visitava seu quarto com regularidade clínica. Eram encontros silenciosos, educados, completamente desprovidos de romance. Clara fechava os olhos e pensava em outras coisas, tentando não sentir a humilhação que queimava em seu peito. Ele era gentil, dentro do possível, mas não havia ilusões do que aquilo era. Um meio para um fim. Durante os dias, Clara explorava timidamente seus novos domínios. A casa grande tinha 15 cômodos, corredores que cheiravam a madeira antiga e cera, escadas que rangiam em lugares específicos que ela logo aprendeu a identificar. As empregadas a tratavam com respeito formal, mas distante, claramente confusas sobre quem exatamente era aquela jovem costureira que subitamente se tornara senhora da casa. Mercedes melhorava notavelmente. Clara a visitava todos os dias na casinha dos fundos, onde a tia passava as tardes lendo livros que Augusto generosamente emprestara, ou costurando nas manhãs ensolaradas. "Você está bem, criança?" perguntava sempre, os olhos estudando o rosto da sobrinha em busca de sinais de sofrimento. Clara sorria e mentia. "Estou bem, tia. Estou aprendendo." E, de fato, estava. Uma tarde de junho, enquanto vagava pela casa, Clara descobriu a biblioteca. Ficava no extremo oeste da construção. Uma sala ampla com estantes de chão ao teto, repletas de volumes de capas de couro. A luz entrava por duas janelas altas, criando feixes dourados onde a poeira dançava. Clara entrou como quem entra num templo. Seus dedos deslizaram pelas lombadas dos livros, lendo títulos em português, espanhol, alguns em francês que não compreendia. Havia livros de poesia, romances, tratados sobre agricultura, volumes de história. Era um tesouro que ela jamais imaginara poder tocar. Escolheu um volume de poesias e sentou-se numa poltrona próxima à janela. As palavras no papel eram como música, evocando imagens de lugares distantes e sentimentos que ela reconhecia, mas nunca soubera nomear. Estava tão absorta que não ouviu quando Augusto entrou. "Gosta de poesia?" A voz dele a fez sobressaltar, quase deixando o livro cair. Desculpe, eu não deveria..." Começou, mas ele ergueu a mão. "Disse que a biblioteca era sua. E pode usar como quiser." Ele se aproximou, olhou para o livro em suas mãos. "Ah, Camões, boa escolha." Foi a primeira conversa real que tiveram desde o casamento. Augusto, geralmente tão reservado, começou a falar sobre poesia, sobre como aqueles versos tinham sido escritos há séculos, mas ainda falavam de coisas eternas. Amor, perda, saudade.
Clara ouvia, fascinada não apenas pelas palavras, mas por este homem que se revelava diferente quando falava de coisas que amava. Você realmente sabe ler bem, comentou ele surpreso. Quem te ensinou? Minha tia Mercedes. Ela foi professora antes de adoecer. Dizia que ler era como ter asas invisíveis. Augusto assentiu, pensativo. Sua tia é uma mulher sábia. Ele hesitou. Então continuou. Se quiser, posso te ensinar mais. Sobre números, sobre como funcionam contratos, sobre a administração de terras. Conhecimento é poder, Clara. E você deveria ter esse poder. Foi a primeira vez que ele a chamara apenas pelo nome, sem formalidades. E foi a primeira vez que Clara viu nele algo além do homem doente que comprara seu ventre. Viu um professor, alguém que reconhecia valor nela além de sua utilidade biológica. Assim começou um novo ritual. Após os jantares silenciosos, Augusto a levava ao escritório e lhe ensinava. Mostrava livros de contabilidade, explicava sobre colheitas, ensinava-a a entender contratos. Clara absorvia tudo com avidez. Sua mente faminta por conhecimento finalmente sendo alimentada. Uma noite, enquanto estudavam à luz de lamparinas, Augusto de repente disse: Você é inteligente, Clara, mais do que muitos homens que conheço. É um desperdício que o mundo não reconheça isso. Clara olhou para ele surpreendida. Era talvez o primeiro elogio genuíno que recebia dele. Obrigada, sussurrou. Não me agradeça. É apenas a verdade. Ele fechou o livro que estavam estudando. Quando eu não estiver mais aqui, você precisará saber administrar tudo isso. O menino será pequeno demais por anos. Você será quem tomará as decisões. O menino. Ainda nem sabiam se estava grávida, mas ele sempre falava no futuro, como se a criança já existisse, já fosse real. Naquela noite, quando Augusto veio a seu quarto, algo era diferente. Ele tocou seu rosto gentilmente antes de apagar a lamparina. E pela primeira vez, Clara não fechou os olhos tentando estar em outro lugar. Talvez estivessem começando a se conhecer. Talvez dentro daquele acordo frio, estivessem descobrindo pequenas brasas de algo mais humano. Os dias de verão avançavam, e com eles, lentamente, quase imperceptivelmente, a distância entre Clara e Augusto começava a diminuir. Não era amor ainda, talvez nunca fosse, mas era respeito, curiosidade mútua e algo que poderia, com tempo suficiente, florescer em amizade. Mas seria o tempo generoso o suficiente? A doença que carcomia Augusto por dentro não tinha paciência para esperar florescimentos lentos. Setembro chegou com manhãs frescas e tardes ainda quentes. Os campos ao redor da fazenda dourados de trigo maduro e o ar cheirava a terra fértil e promessas de colheita. Clara acordou certa manhã sentindo uma náusea estranha, uma tontura que não vinha de doença, mas de algo mais profundo. Durante 3 dias, ignorou os sinais. Mas quando não conseguiu tomar café da manhã pela 4ª vez seguida, quando o cheiro de certas comidas que antes amava começou a lhe revirar o estômago, quando sentiu os seios sensíveis e um cansaço que a fazia dormir durante a tarde, soube. Dr. Henrique Tavares veio numa tarde nublada de setembro. Examinou-a em seu quarto, com Dona Eulália presente como era apropriado. Depois, com um sorriso discreto, confirmou. 5, talvez 6 semanas. Está grávida, senhora Valente. Parabéns. Clara pediu para estar sozinha quando contasse a Augusto. Esperou até o jantar quando estavam sentados nos lugares habituais naquela mesa que testemunhara tantos silêncios. As velas bruxuleavam entre eles, criando sombras dançantes nas paredes. Augusto, disse ela, e ele ergueu os olhos surpreso. Ela raramente iniciava conversas durante as refeições. Dr. Tavares esteve aqui hoje. Ela viu como o corpo dele ficou tenso, como seus dedos apertaram o garfo. Nos olhos cinzentos havia esperança e medo em medidas iguais. Estou esperando um filho. Por um momento, Augusto permaneceu completamente imóvel. Então, deixou o garfo cair com um barulho metálico, cobriu o rosto com as mãos e Clara percebeu com choque que ele estava chorando. Não eram soluços, apenas lágrimas silenciosas escorrendo entre os dedos de um homem que finalmente vira a salvação de tudo que amava. Ela se levantou, sem saber exatamente o que fazer, e caminhou até ele. Tocou-lhe o ombro hesitantemente.
Augusto agarrou sua mão como homem se afogando agarra a tábua e enterrou o rosto contra o ventre ainda plano de Clara. Obrigado. Ele sussurrou contra o tecido de seu vestido. Graças a Deus. Obrigado. Foi a primeira vez que Clara o viu vulnerável, despido da formalidade que sempre o separava. E naquele momento, algo mudou dentro dela. Não era amor ainda, mas era compaixão profunda, um reconhecimento da humanidade partilhada, da fragilidade que ambos carregavam de formas diferentes. Após aquela noite, Augusto transformou-se. Ficou mais atencioso, genuinamente preocupado com o bem-estar dela. Mandou buscar travesseiros mais macios, certificou-se de que ela comia adequadamente, acompanhava seus passeios pelos jardins, como se temesse que ela pudesse desvanecer como fumaça. Uma tarde, enquanto caminhavam entre os canteiros de rosas que Carmela plantara anos antes e que agora Clara cuidava, Augusto falou sobre seu primeiro casamento. Com Carmela, foi como viver com uma sombra educada. Comíamos juntos, dormíamos no mesmo corredor, mas nunca realmente nos conhecemos. Era um casamento de conveniência, sem nem mesmo a decência de tentar ser mais do que isso. Ele olhou para o horizonte. Quando ela morreu, senti apenas vazio, nem tristeza, nem alívio. Apenas nada. Por que me conta isso? Clara perguntou suavemente. Porque quero que saiba que isto, o que temos agora, é estranho, eu sei. Nasceu de circunstâncias absurdas, mas há mais vida nisto do que houve em anos de um casamento adequado. Ele parou, virou-se para olhá-la nos olhos. Você me deu esperança, Clara. Não apenas pela criança, mas porque existe alguém nesta casa com quem posso conversar sobre Camões e ouvir sua opinião inteligente. Alguém que faz perguntas perspicazes sobre contratos de terra. Alguém que me vê como algo além de um moribundo tentando desesperadamente deixar um legado. Clara sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Eu não sabia que você sentia assim. Nem eu, até recentemente. As lições após o jantar continuaram, mas agora tinham um sabor diferente. Augusto estava literalmente ensinando Clara a comandar um império que ela herdaria não apenas em nome do filho, mas em capacidade própria. Mostrava-lhe os mapas das terras, explicava as complexidades das rotações de cultura, apresentava-lhe os trabalhadores mais experientes que poderiam aconselhá-la. Sebastião é leal e honesto, disse sobre o capataz. Confie nele. Dona Eulália parece severa, mas tem coração de ouro e conhece cada segredo desta casa. O ferreiro José tem mãos de artista. A cozinheira Maria conhece receitas que são herança de gerações. Estas pessoas são o coração da fazenda, Clara. Trate-as bem, e elas a tratarão bem. Clara absorvia tudo, suas mãos tocando frequentemente o ventre que começava a arredondar sutilmente. Dentro dela, crescia não apenas uma criança, mas também uma nova versão de si mesma, uma mulher que aprendia a ocupar espaço, a ter voz, a acreditar que suas opiniões importavam. Uma noite, enquanto estudavam documentos antigos à luz fraca da lamparina, Augusto de repente segurou a mão dela sobre a mesa. Há algo que preciso dizer, começou a voz rouca. Quando propus este arranjo, pensava apenas em salvar as terras, em impedir Rodolfo. Mas agora, Clara, isto não é mais apenas um acordo para mim. Você se tornou importante. Não da forma que originalmente planejei, mas de uma forma que não esperava. Clara olhou para seus dedos entrelaçados aos dele. O que está dizendo? Estou dizendo que comecei a me importar. De verdade. Não como um marido por obrigação, mas como alguém que admira quem você é. Sua força silenciosa, sua inteligência, sua gentileza que permaneceu intacta, apesar de tudo que a vida te fez. Augusto, Clara sussurrou, não precisa dizer nada, só precisava que soubesse. Ele levou a mão dela aos lábios, beijou-a suavemente. Vá descansar. Você e o bebê precisam dormir. Naquela noite, quando Clara deitou-se sozinha em sua cama, uma mão sobre o ventre onde vida crescia, permitiu-se sentir algo que vinha evitando desde o dia do casamento. Talvez, apenas talvez, aquele acordo frio pudesse se transformar em algo mais quente. Talvez o coração, esse músculo obstinado, pudesse aprender a amar mesmo nas circunstâncias mais improváveis. O outono avançava, pintando o vale de dourados e vermelhos. E dentro da casa grande da fazenda Valente, duas pessoas que começaram como estranhos unidos por desespero, descobriam lentamente que a intimidade pode nascer não apenas da paixão,
mas também do respeito, da admiração mútua e do simples ato de verdadeiramente ver um ao outro. Mas o tempo, esse ladrão cruel, continuava sua marcha implacável, e a doença não negociava prorrogações. Novembro chegou com ventos frios que desciam das montanhas e varavam os corredores da casa grande. A barriga de Clara agora era notável, uma curva suave que anunciava vida. Ela já não conseguia usar seus vestidos antigos, e Dona Eulália, com surpreendente gentileza, ajudara a ajustar roupas de Carmela que estavam guardadas em baús há anos. A senhora anterior era mais alta, comentou Eulália enquanto mexia nas bainhas, mas tinha sua cintura fina. Com alguns ajustes, estes vestidos ficarão bonitos na senhora. A senhora anterior. Clara às vezes se pegava pensando em Carmela, a mulher que vivera nesta mesma casa, dormira talvez neste mesmo quarto, olhara pela mesma janela. Duas mulheres que casaram com o mesmo homem por razões pragmáticas, mas cujas experiências eram tão diferentes quanto inverno e verão. Augusto piorava visivelmente. A pele tinha agora um tom definitivamente amarelado. As olheiras eram fundas como covas, e ele perdera tanto peso que suas roupas pendiam frouxas sobre o corpo que fora robusto. Mas sua mente permanecia afiada, e sua determinação em preparar Clara era quase febril. Uma tarde ele levou-a aos escritórios da fazenda, um edifício separado próximo aos celeiros, onde ficavam os registros, as ferramentas de agrimensura, os mapas antigos. Era um lugar que cheirava a couro velho, tinta e a história de gerações de valentes que haviam construído aquele império do nada. «Quero te mostrar algo», disse Augusto, abrindo um cofre embutido na parede. De dentro, retirou pilhas de documentos cuidadosamente organizados. Estes são os títulos de propriedade, os contratos com fornecedores, os acordos com os trabalhadores. Tudo está em ordem, tudo registrado. Quando não estiver mais aqui, isto estará protegido. Clara segurou os papéis, sentindo o peso não apenas físico, mas simbólico. Você me ensinou muito nestas semanas, Augusto, mas ainda me sinto inadequada. Sou apenas uma costureira que aprendeu a ler. Como poderei? Você subestima seu valor, interrompeu ele suavemente. Nestas semanas vi como você aprende rápido, como faz perguntas inteligentes, como os trabalhadores já começam a respeitá-la. Vi também seus bordados, Clara. A forma como suas mãos criam beleza de fios simples. Isso é arte, é paciência, é visão. As mesmas qualidades necessárias para administrar terras. Ele tocou a barriga dela gentilmente, pela primeira vez. E mais importante, você tem bondade. Esta fazenda não precisa apenas de alguém eficiente. Precisa de alguém com coração. Naquele dia, enquanto voltavam para a casa grande ao crepúsculo, Augusto cambaleou. Clara segurou-o rapidamente, sentindo como ele tremia. Precisa descansar, disse ela preocupada. Não há tempo para descanso, ele respondeu, mas deixou que ela o ajudasse a caminhar. As noites ficaram diferentes. Augusto já não tinha energia para visitas ao quarto de Clara. Em vez disso, eles começaram um novo ritual. Ela ia até o quarto dele com um livro, sentava-se na poltrona próxima à lareira e lia enquanto ele descansava. Poesia, principalmente. Camões, Gil Vicente, poetas que falavam de amor e perda em versos que atravessavam séculos. Uma dessas noites, depois que Clara terminara de ler um soneto particularmente belo sobre saudade, Augusto falou na penumbra. Clara, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você me odeia por ter te colocado nesta posição? Clara baixou o livro, pensou cuidadosamente antes de responder. No começo, senti raiva e humilhação. Sentia que estava vendendo algo sagrado. Ela fez uma pausa. Mas agora vejo que você me deu algo que eu nunca teria tido de outra forma. Conhecimento, acesso a mundos inteiros contidos em livros, a possibilidade de minha tia viver seus últimos anos sem dor. E? Ele incentivou gentilmente. E sua companhia. Conversas que me fazem pensar. O respeito com que me trata, mesmo tendo todo o poder nesta transação. Não, Augusto, não te odeio. Houve um longo silêncio. Então, com voz que mal se ouvia, eu me apaixonei por você, Clara. O livro quase caiu de suas mãos. O quê? Augusto sentou-se na cama com dificuldade, olhando para ela através da penumbra. Não era suposto acontecer. Era para ser apenas um acordo prático.
Mas então te vi lendo com aquela concentração intensa. Te vi fazendo perguntas brilhantes sobre rotação de culturas. Te vi sendo gentil com as empregadas, mesmo sendo tecnicamente a patroa. E me apaixonei pela pessoa que você é. Clara sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Augusto, eu... Não precisa corresponder, ele disse rapidamente. Eu sei que isto começou todo errado. Sei que você aceitou por necessidade, não por escolha. Só precisava que soubesse antes que não haja mais tempo. Você me deu mais vida nestes meses do que tive em todos os anos anteriores. Clara se levantou, foi até a cama, sentou-se na beira. Tomou a mão dele entre as suas, aquela mão grande que agora tremia constantemente. Não sei se é amor o que sinto, mas sei que me importo. Sei que respeito quem você é. Sei que vou sentir sua falta. Ele levou a mão dela ao rosto, fechou os olhos. É mais do que mereço. Todos merecemos ser amados, Augusto, mesmo quando o tempo é curto demais. Naquela noite, Clara dormiu na poltrona ao lado de sua cama, um cobertor sobre os ombros. Não havia nada impróprio ou romântico. Apenas dois seres humanos encontrando conforto na presença um do outro, enquanto as sombras da mortalidade se alongavam pela sala. No dia seguinte, Augusto pediu que caminhassem até a colina onde ficava o pequeno cemitério da família. Era um lugar tranquilo, cercado por ciprestes antigos, de onde se via todo o vale. Quando eu for enterrado aqui, disse ele sem medo ou melancolia, apenas aceitação prática. Quero que você traga o menino para me visitar às vezes. Conte histórias sobre mim. Não me deixe ser apenas um nome em uma lápide fria. Será, Gabriel, Clara disse de repente. Se for menino, quero chamá-lo Gabriel, como o arcanjo. Augusto sorriu, um sorriso verdadeiro que iluminou brevemente seu rosto doente. Gabriel Augusto Valente. Tem força esse nome. Tem esperança. O pôr do sol pintou o céu de laranjas e vermelhos enquanto desciam a colina. Clara caminhava devagar, uma mão sobre a barriga onde Gabriel crescia, a outra segurando o braço de Augusto, que já precisava de apoio para caminhar. E ali, entre a vida que nascia e a vida que se despedia, Clara finalmente compreendeu que o amor não tem apenas uma forma. Às vezes ele chega como trovão e raio, às vezes chega como chuva mansa que molha a terra pouco a pouco, e às vezes chega tarde demais para mudar o fim, mas ainda há tempo de transformar o caminho. O inverno se aproximava, trazendo consigo promessas de neve e despedidas inevitáveis. Dezembro entrou coberto de gelo. A primeira neve caiu numa manhã cinzenta, transformando o vale numa paisagem de sonho, onde tudo ficava silenciado e branco. Clara estava no 8º mês de gravidez agora, sua barriga grande tornando cada movimento um desafio. Caminhava devagar pelos corredores, uma mão sempre apoiando as costas que doíam. Augusto raramente deixava o quarto agora. A doença avançara de forma brutal nas últimas semanas. Dr. Tavares vinha quase diariamente, aumentando as doses de láudano para controlar a dor que muitas vezes deixava Augusto gemendo baixinho, mordendo os lábios para não gritar. Sua pele tinha tom amarelo alaranjado. Os olhos fundos brilhavam com febre constante, e ele perdera tanto peso que parecia um esboço de si mesmo. Mercedes, agora recuperada e forte, ajudava Clara com dedicação maternal. Ela quem assumira muitas das tarefas domésticas, insistindo que a sobrinha descansasse. Dona Eulália também se mostrara surpreendentemente carinhosa, preparando chás especiais, certificando-se de que Clara comia adequadamente. A senhora precisa manter as forças, dizia a governanta enquanto trazia bandejas de comida. O bebê precisa e o senhor precisa vê-la bem. Clara passava a maior parte do tempo no quarto de Augusto. Sentava-se ao lado da cama, lia para ele quando estava lúcido o suficiente para ouvir, segurava sua mão quando a dor era tão intensa que ele não conseguia falar. Às vezes, ele delirava, chamando por pessoas que ela não conhecia, revivendo memórias de infância nos campos. Mas havia também momentos de clareza cristalina. Numa dessas tardes, com a neve caindo silenciosa do lado de fora, Augusto pediu que Clara trouxesse documentos específicos do escritório. Tudo está protegido, explicou ele com voz fraca, mas determinada. O testamento, registrado em 3 cartórios diferentes. A propriedade vai para Gabriel. Você será a administradora até que ele complete 21 anos.
Há fundos separados para você, para Mercedes, para garantir que nunca falte nada. Sebastião sabe de tudo e te ajudará. E há cartas. Ele apontou para uma gaveta na escrivaninha. Cartas para Gabriel. Uma para cada aniversário até os 18 anos. E uma para você. Para quando? Para depois. Clara precisou sair do quarto, as lágrimas cegando sua visão. Foi ao banheiro, lavou o rosto, tentou controlar os soluços que sacudiam seu corpo. Não é justo, pensou raivosamente. Não é justo que ele vá embora, justamente quando começamos a nos entender de verdade. A véspera de Natal foi especialmente difícil. Augusto teve um momento de lucidez prolongada, algo que não acontecia há dias. Pediu que Clara se sentasse ao seu lado na cama. Há algo importante que preciso dizer enquanto ainda posso, começou ele, segurando as mãos dela com uma força surpreendente. Rodolfo vai tentar contestar o testamento. Ele é corrupto, mas não é burro. Mas o advogado Ferreira, em quem confio há anos, preparou documentos que são blindados legalmente. Não há brecha que Rodolfo possa explorar. Não fale assim, Clara pediu. Como se fosse... Vou morrer, Clara. Provavelmente em semanas, talvez dias. Precisamos falar claramente sobre isso. Seus olhos cinzentos, antes tão penetrantes, agora embaçados pela doença, fixaram-se nela. Quero que você seja feliz. Depois que eu for, quero que ame novamente. Se encontrar alguém, não fique presa a um fantasma. Augusto, deixe-me terminar. Você me deu um presente que não mereço. A chance de deixar algo bom no mundo. Gabriel será esse legado. Mas também a forma como você vai administrar estas terras. Seja justa como você é. Seja bondosa. Ensine nosso filho sobre justiça, compaixão, a importância do conhecimento. Ele fez uma pausa para respirar. Cada respiração, um esforço doloroso. E continue escrevendo. Eu vi os cadernos onde você registra o dia a dia da fazenda. Continue fazendo isso, para que Gabriel saiba sua história, nossa história, para que ele entenda que nem todos os começos são bonitos, mas todos os começos merecem ser lembrados. Vou fazer tudo isso, Clara prometeu, lágrimas caindo livremente agora. Tudo, prometo. Eu te amo, Clara. Sei que é tarde demais para que isso importe muito. Sei que você aceitou este casamento por necessidade, mas quero que saiba, estes meses contigo foram os únicos em minha vida inteira em que me senti verdadeiramente vivo. Clara se inclinou, beijou-o pela primeira vez por vontade própria, não por obrigação. Um beijo gentil, carregado de tudo o que não poderia ser, de todos os futuros que não teriam. Eu também te amo, sussurrou, de uma forma estranha, impossível, talvez insuficiente, mas verdadeira. Eles ficaram assim por longo tempo, abraçados desajeitadamente por causa da barriga de Clara, enquanto a neve continuava caindo e o mundo lá fora se tornava cada vez mais branco e silencioso. Nos dias seguintes, Augusto deslizou para um estado de semiconsciência. Dr. Tavares aumentou tanto o láudano que ele raramente acordava. Clara sentava-se ao lado da cama, uma mão sobre a barriga onde Gabriel chutava cada vez mais forte, outra mão segurando a de Augusto. A vida e a morte, dançando sua dança eterna no mesmo quarto. Mercedes vinha visitá-la, trazia sopas que Clara mal conseguia comer. Sebastião passava para dar relatórios sobre a fazenda, os olhos vermelhos denunciando que ele também chorava, a morte iminente do patrão que respeitava como irmão. Uma noite, quando janeiro já tinha começado e a tempestade de inverno açoitava as janelas, Gabriel começou a dar sinais de que estava pronto para chegar. As contrações iniciais acordaram Clara, que dormia na poltrona ao lado da cama de Augusto. Dr. Tavares foi chamado. Mercedes e Dona Eulália assumiram posições. Clara foi levada de volta ao seu quarto, mas insistiu. Antes, deixe-me falar com ele. Só um minuto. Apoiada por Mercedes, Clara voltou ao quarto de Augusto. Ele estava inconsciente, a respiração superficial e irregular. Ela se inclinou, sussurrou em seu ouvido. Augusto, Gabriel está chegando. Nosso filho está chegando. Lute para conhecê-lo. Mas a medicina é cruel em suas certezas. O parto levaria horas, e o tempo, esse tirano implacável, não oferecia garantias. Enquanto a tempestade rugia lá fora e as contrações se intensificavam, Clara foi levada para longe do quarto onde Augusto agonizava, para dar à luz a criança que era ao mesmo tempo a salvação e o adeus. E o destino,
com seu senso de ironia brutal, preparava-se para dar com uma mão enquanto tirava com a outra. O trabalho de parto começou na noite tempestuosa de janeiro e continuou por toda a madrugada. Clara lutava contra ondas de dor que pareciam querer parti-la ao meio, mordendo um pano para não gritar. Mercedes segurava sua mão, enxugava seu suor, sussurrava palavras de encorajamento. Dona Eulália e Dr. Tavares trabalhavam eficientemente, preparando tudo. O amanhecer chegou cinzento e frio. A neve ainda caía, agora mais suave, como se o céu estivesse cansado de sua própria fúria. As contrações intensificaram-se, e Clara entrou naquele lugar estranho, onde nada mais existe exceto a tarefa impossível de trazer vida ao mundo. Mais um pouco, minha menina, encorajava Mercedes. Mais um pouco. Ao meio-dia, quando o sol finalmente rompeu as nuvens e iluminou o quarto com luz dourada, Gabriel Augusto Valente nasceu. Seu choro era forte, indignado, vigoroso. Um menino pequeno, mas perfeitamente formado, com cabelos negros molhados e punhos cerrados que socavam o ar como se já estivesse lutando contra o mundo. Clara riu e chorou simultaneamente quando o colocaram em seus braços. "Olá, pequeno Gabriel", sussurrou, tocando o rostinho avermelhado. "Bem-vindo. Seu pai está esperando para conhecer você." Dr. Tavares limpou rapidamente o bebê, envolveu-o em mantas macias. "É forte este menino, pulmões de touro. Posso levá-lo a Augusto?" Clara perguntou, ainda exausta, mas determinada. Dr. Tavares e Mercedes trocaram olhares. "Senhora Clara, o senhor está muito fraco. Talvez seja melhor... Por favor." Sua voz era firme apesar do cansaço. "Ele precisa conhecer seu filho. Precisa." Ajudaram-na a se levantar, a caminhar lentamente pelo corredor. Gabriel nos braços de Mercedes à sua frente, Clara apoiada em Dona Eulália. Cada passo doía, mas ela não parou. Quando entraram no quarto de Augusto, Clara viu imediatamente que o fim estava próximo. Sua respiração era extremamente fraca, irregular. A pele tinha tom quase alaranjado agora, e havia uma quietude nele, que não era sono, mas algo mais profundo. "Augusto", Clara chamou suavemente, sentando-se com dificuldade na beira da cama. "Augusto, Gabriel está aqui." Os olhos dele abriram lentamente, embaçados, mas ainda conscientes. Mercedes colocou o bebê nos braços de Clara, que o segurou perto de Augusto. "Olhe", sussurrou Clara, lágrimas escorrendo. "Olhe nosso filho, Gabriel Augusto." Com esforço imenso, Augusto ergueu uma mão trêmula e tocou a bochecha do bebê. Um sorriso minúsculo, doloroso, mas genuíno, tocou seus lábios. "Forte", ele sussurrou, a voz apenas um sopro. "Como você." Gabriel, com aquela sabedoria inexplicável dos recém-nascidos, ficou quieto, como se entendesse a importância daquele momento. Seus olhos ainda escuros tentaram focar no rosto do pai. "Gabriel?" Augusto repetiu, degustando o nome. "Miguel venceu dragões. Gabriel, seja forte, mas seja terno, como sua mãe. Não vá ainda", Clara implorou, sabendo que era inútil, mas incapaz de não tentar. "Fique mais um pouco, por favor. Amo você", Augusto sussurrou, olhando alternadamente para Clara e para o bebê. "Ambos tão preciosos." Sua mão caiu, sem forças. Os olhos fecharam novamente. Dr. Tavares tocou o pulso dele. Fez sinal para Mercedes levar Clara de volta ao quarto. Clara passou os 3 dias seguintes em estado de esgotamento físico e emocional. Amamentava Gabriel, que era bebê faminto e barulhento. Dormia quando ele dormia e esperava pela notícia que sabia que viria. Na madrugada do 3º dia, quando os primeiros raios de sol começavam a clarear o horizonte, Dona Eulália entrou silenciosamente no quarto. Seu rosto dizia tudo. "Senhora Clara, Dom Augusto." Ele se foi, há poucos minutos, em paz, dormindo. Clara segurou Gabriel contra o peito, enterrou o rosto nos cabelos macios do bebê e chorou. Chorou pelo homem que fora essencialmente um estranho, mas que se tornara importante demais, tarde demais. Chorou pela injustiça de Gabriel crescer sem conhecer o pai que o desejara tanto. Chorou pelos meses breves de aprendizado e companheirismo que terminavam antes de realmente começarem. Mercedes entrou, abraçou a sobrinha e o bisneto, deixando que Clara soluçasse contra seu ombro, enquanto Gabriel dormia alheio, pequenino e perfeito,
carregando um legado que nem imaginava. O funeral foi 2 dias depois. A neve havia parado, deixando o mundo coberto de branco imaculado. Parecia que o vale inteiro compareceu. Trabalhadores que Augusto tratara com justiça, vizinhos que respeitavam sua integridade, comerciantes que confiavam em sua palavra. Clara não pôde ir. Ainda estava se recuperando do parto. Mas da janela de seu quarto, com Gabriel dormindo no berço ao lado, ela viu a procissão subir a colina até o pequeno cemitério da família. Viu o caixão de madeira escura ser carregado por Sebastião e outros homens da fazenda. Viu as flores brancas que cobriram a sepultura na neve. Dom Augusto Valente, 1836-1879. Um homem justo, um patrão honrado, um pai que partiu cedo demais. Naquela noite, sozinha em seu quarto com apenas o som suave da respiração de Gabriel, Clara abriu a carta que Augusto deixara para ela. A caligrafia era tremida, mas legível. Minha querida Clara, se está lendo isto, significa que já parti. Espero que tenha sido rápido, sem muito sofrimento. Mais do que isso, espero que Gabriel seja saudável e que você esteja bem. Não sei como agradecer o que você me deu nestes meses. Não apenas Gabriel, mas também companhia verdadeira, conversas que fizeram minha mente viver quando meu corpo morria, e amor, mesmo que tardio demais para ser vivido plenamente. Cuide de nosso filho. Ensine-lhe bondade acima de tudo. Mostre-lhe que as terras não são apenas propriedades, mas lares para muitas famílias. Leia para ele como você lia para mim. Deixe-o conhecer os livros, o conhecimento, mas também a terra e o trabalho honesto. E você, Clara, não enterre sua vida junto com a minha. Você tem 21 anos. Tem décadas pela frente. Seja feliz. Ame novamente se seu coração permitir. Não deixe que esta história triste seja o fim da sua história. Obrigado por ter aceito minha proposta absurda. Obrigado por ter ficado. Obrigado por ter me dado não apenas um herdeiro, mas também os melhores meses da minha vida inteira. Com todo o meu amor e gratidão, Augusto. Clara dobrou a carta cuidadosamente. Guardou-a na gaveta da escrivaninha junto com o lenço bordado que fizera para ele, o relógio de bolso de prata que ele usava e o anel de casamento que tiraram de seu dedo antes do enterro. Então pegou seu caderno de anotações e começou a escrever porque Augusto pedira que continuasse registrando a história da fazenda. Hoje enterramos Dom Augusto Valente, e hoje Gabriel Augusto Valente, com apenas 4 dias de vida, tornou-se o herdeiro de um império que nunca conhecerá o pai que o desejou tanto. Mas eu prometo, meu filho, que você conhecerá sua história. Conhecerá o homem que foi seu pai, não apenas através de meus relatos, mas através das ações que tomarei administrando estas terras como ele me ensinou. E prometo também a você, Augusto, onde quer que esteja, não desperdiçarei tudo o que me ensinou. Não deixarei que Rodolfo destrua seu legado. Gabriel crescerá forte, justo e bondoso. Esta eu prometo com cada fibra do meu ser. E assim, numa casa grande silenciada pela neve e pela perda, uma jovem viúva de 21 anos, com um bebê de 4 dias nos braços, assumia o comando de um império nascido de circunstâncias extraordinárias. O acordo frio transformara-se em algo mais quente, mas o tempo fora insuficiente. Agora restava apenas viver com o legado e honrar a memória do homem que a vira quando o mundo inteiro olhava através dela. Os primeiros meses sem Augusto foram os mais difíceis. Clara dividiu-se entre os cuidados com Gabriel, que era bebê exigente e barulhento, e a administração da fazenda, que era tarefa monumental. Sebastião foi seu braço direito, ensinando o que Augusto não tivera tempo de ensinar, traduzindo as lições teóricas em práticas diárias. A senhora tem jeito para isso, comentou o capataz certa tarde, após Clara resolver diplomaticamente uma disputa entre 2 trabalhadores sobre divisão de tarefas. Dom Augusto escolheu bem, mas nem tudo foi fácil. Houve resistências iniciais. Pedro, um dos trabalhadores mais velhos, questionou abertamente durante uma reunião. Como podemos confiar as decisões a uma mulher tão jovem? Sem ofensa, senhora, mas a senhora mal viveu. Clara poderia ter usado autoridade, poderia ter o demitido. Em vez disso, respondeu calmamente: tem razão, Pedro. Sou jovem, mas Dom Augusto me ensinou pessoalmente sobre contratos, rotações de cultura, gestão de recursos e, mais importante, me ensinou a ouvir. Então estou ouvindo você agora.
Se tem sugestões de como melhorar as coisas, gostaria de ouvi-las. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então Pedro, surpreendido pela resposta, começou a falar sobre um sistema de irrigação que poderia melhorar a produtividade. Clara ouviu, fez perguntas inteligentes e implementou as sugestões viáveis. A partir daquele dia, Pedro tornou-se um de seus apoiadores mais fervorosos. Gabriel crescia rápido e saudável. Aos 6 meses, já rolava pelo chão e sorria constantemente. Tinha os olhos claros de Clara, mas os cabelos escuros e a testa ampla de Augusto. Toda noite antes de dormir, Clara o segurava e contava histórias sobre o pai. Seu pai era um homem justo e bondoso. Ele amava estes campos, estas terras, e amava você antes mesmo de você nascer. Ele plantou árvores que nunca veria crescidas, Gabriel. Fez isso por você. Mercedes, agora com saúde renovada, ajudava a cuidar do neto com dedicação maternal. Ela quem cantava canções de ninar, quem o embalava quando Clara precisava resolver questões da fazenda. Rodolfo, como Augusto previra, tentou contestar o testamento. Apareceu na fazenda 3 meses após o funeral, elegante, mas com olhos de cobra, exigindo ver os documentos. Isto é absurdo, declarou, folheando os papéis que o advogado Ferreira apresentou. Meu primo deixou tudo para uma costureira e para um bebê que nem sequer pode ser comprovado ser dele. Clara, sentada atrás da escrivaninha que fora de Augusto, respondeu com voz gelada. O senhor Rodolfo está livre para contestar na justiça, se desejar, mas lhe aviso, Dom Augusto registrou o testamento em 3 cartórios. Gabriel é reconhecido legalmente, e eu fui preparada por seu primo para administrar estas terras até que meu filho seja adulto. Veremos, Rodolfo rosnou, mas saiu derrotado. A tentativa judicial que seguiu durou 6 meses e foi esmagadora. O advogado Ferreira, com sua experiência de décadas, destruiu cada argumento de Rodolfo. Os documentos eram impecáveis, as testemunhas numerosas e confiáveis. Gabriel era inquestionavelmente filho legítimo de Augusto Valente. Quando o juiz finalmente proferiu a sentença, Clara estava presente na sala do tribunal com Gabriel no colo. 1 ano e 3 meses tinha agora, grandes olhos claros observando tudo com curiosidade. Senhor Rodolfo Valente, declarou o juiz, suas alegações foram consideradas infundadas. O testamento de Dom Augusto Valente é válido e será executado conforme escrito. Caso tente novas contestações frívolas, será multado por má-fé processual. Clara saiu do tribunal com a cabeça erguida. Na porta, Rodolfo a esperava, o rosto contorcido de ódio. Você é uma aventureira que seduziu um homem moribundo, cuspiu. O senhor é um homem que perdeu a chance de honrar sua família por ganância. Clara respondeu calmamente. Agora, se me dá licença, preciso voltar para casa, para a fazenda que continuará prosperando sem sua interferência. Os anos seguintes foram de crescimento. Clara implementou mudanças que eram revolucionárias para a época. Construiu uma escola pequena na propriedade. Contratou uma professora para ensinar os filhos dos trabalhadores. Quando questionada sobre o custo, respondeu: conhecimento é investimento, não despesa. Criou um dispensário médico, chamando o Dr. Tavares mensalmente para consultas preventivas. Trabalhadores saudáveis são trabalhadores produtivos. Mas mais importante, são seres humanos que merecem cuidado. Estabeleceu um sistema de aposentadoria para trabalhadores idosos. José trabalhou estas terras por 40 anos. Merece terminar seus dias com dignidade, não com medo da fome. A Fazenda Valente tornou-se não apenas a mais próspera da região, mas também a mais respeitada. Fazendeiros vizinhos começaram a copiar os métodos de Clara. Alguns a criticavam. Ela é mole demais. Trata trabalhadores como iguais. Mas os resultados falavam por si. Produtividade recorde, lealdade inabrupta, reputação impecável. Clara recebia propostas de casamento regularmente. Fazendeiros viúvos, comerciantes em ascensão, até um advogado da capital. Todos recusados educadamente, mas firmemente. Mercedes às vezes questionava. Criança, você ainda é jovem. Gabriel precisa de um pai. Gabriel tem o pai que tem, mesmo que não esteja mais aqui. E eu vivi meu grande amor, tia. Foi breve, foi estranho, foi imperfeito, mas foi verdadeiro. Não preciso de outro. Continuou escrevendo nos cadernos, registrando meticulosamente a vida da fazenda. Quando Gabriel tinha 5 anos,
Ela começou a ler as anotações para ele, adaptadas para a linguagem infantil. Seu pai plantou estes olivais quando tinha sua idade, Gabriel. Vê como as árvores são grandes agora. Gabriel, menino sério e observador, absorvia tudo. Papai está no céu? Está. Mas também está nas árvores que plantou, nas casas que construiu para os trabalhadores, nos livros que deixou para nós lermos. As pessoas não morrem completamente enquanto suas ações continuam vivas. Em 1885, quando Gabriel tinha 6 anos e Clara 27, Mercedes adoeceu novamente. Desta vez não era a doença dos pulmões, mas simplesmente idade avançada. Seus 72 anos pesavam, o corpo cansado após uma vida de trabalho e adversidades. Numa tarde doce de outono, com folhas douradas caindo do lado de fora, Mercedes chamou Clara e Gabriel para seu leito. Vive mais do que esperava, disse ela, a voz fraca mas serena. Vi você se tornar a mulher extraordinária que sempre soube que seria, Clara. E conheci este menino lindo. Tocou o rosto de Gabriel com mão trêmula. Você será como seu pai pequeno, justo e bondoso. Não fale assim, tia. Clara implorou, lágrimas escorrendo. Hush, criança. A morte não é inimiga quando se viveu bem. E eu vivi bem. Criei você. Vi você sobreviver. Prosperar. Que mais poderia pedir? Mercedes faleceu naquela mesma noite, dormindo, sem dor, sem luta. Simplesmente deslizou de volta ao silêncio de onde todos viemos. Enterraram-na próxima à tumba de Augusto, sob um salgueiro chorão. Gabriel, com 6 anos, perguntou: Mamãe, quando as pessoas morrem, elas se encontram no céu? Clara abraçou o filho, pensou em Augusto e Mercedes, 2 pessoas que salvaram sua vida de formas diferentes. Espero que sim, meu amor. Espero que sim. E a vida continuava sua marcha inexorável na Fazenda Valente. Clara, agora com 27 anos, era respeitada como uma das administradoras mais eficientes da região. Gabriel crescia forte e curioso. Os campos floresciam sob gestão sábia. O legado que Augusto tanto temia perder estava não apenas preservado, mas expandindo. Mas o desafio maior ainda estava por vir. Como preparar um filho para herdar não apenas terras, mas também princípios? Como transformar um menino no homem que seu pai sonhou que fosse? Gabriel, aos 15 anos, era uma combinação perfeita de ambos os pais. Tinha a altura e ombros largos de Augusto, mas os olhos pensativos de Clara. Era sério, responsável além de sua idade. Com senso de justiça que às vezes preocupava a mãe pela intensidade. Trabalhava ao lado dela na administração da fazenda desde os 12 anos, aprendendo não apenas teoria, mas prática. Conhecia cada trabalhador pelo nome, sabia quais crianças estudavam na escola que sua mãe construíra, compreendia os ciclos de plantio como se fossem ritmos naturais de seu próprio corpo. Era a primavera de 1894. A Fazenda Valente prosperava como nunca. Clara, agora com 36 anos, era considerada uma das mulheres mais influentes da região. Seu cabelo tinha alguns fios brancos prematuros, mas seus olhos mantinham a mesma determinação quieta de sempre. Uma tarde, enquanto revisavam documentos no escritório, Gabriel falou algo que vinha ensaiando há semanas. Mãe, quero estudar direito na capital. Clara parou de escrever, olhou para o filho. Direito? Sim, quero aprender sobre leis, sobre como proteger propriedades, sobre justiça. Ele hesitou. Quero ser capaz de defender o que papai construiu, o que você expandiu. Mas também quero ajudar outras pessoas. Trabalhadores que são explorados, famílias que perdem terras por contratos injustos. Clara sentiu orgulho e medo simultaneamente. A capital fica a 2 dias de viagem, Gabriel. Você ficaria em pensionato, só voltaria nos períodos de férias. Eu sei. E não quero te abandonar, mãe. Sei quanto trabalhou para que eu tivesse tudo isso, mas... Ele olhou pela janela para os campos, se estendendo até o horizonte. Papai nunca me conheceu, mas você sempre me contou sobre ele. Sobre como ele acreditava que conhecimento era poder. Sobre como ele queria que eu fosse justo e bondoso. Como posso ser isso verdadeiramente se não aprendo tudo o que posso? Clara levantou-se. Caminhou até a janela ao lado do filho. Juntos, olharam para as terras que eram deles, mas que também eram de todas as famílias que ali trabalhavam, que ali viviam. Seu pai ficaria orgulhoso, disse ela finalmente. Muito orgulhoso. E eu também estou. Virou-se para olhá-lo nos olhos. Teve que erguer a cabeça agora que ele era mais alto que ela.
Mas preciso que prometa algo. O quê? Que não vai esquecer de onde veio, que vai lembrar que estas terras não são apenas propriedades no papel, mas lares reais para pessoas reais, que vai usar todo esse conhecimento não apenas para proteger o que é nosso, mas para tornar o mundo um pouco mais justo. Gabriel abraçou a mãe, algo que já não fazia com frequência aos 15 anos. Prometo, mãe, prometo. Nos meses seguintes, prepararam-se para a partida. Clara mexeu seus contatos para conseguir vaga em uma das melhores faculdades da capital. Sebastião, agora com cabelos completamente brancos, mas ainda forte, assumiria mais responsabilidades na ausência de Gabriel. Um ritual que Gabriel insistia em fazer antes de partir era subir até o cemitério familiar. Todo ano, no aniversário da morte de Augusto, mãe e filho subiam a colina, levavam flores brancas ao túmulo. Naquele ano, véspera da partida de Gabriel, a subida teve significado especial. Clara carregava lírios brancos. Gabriel levava um dos cadernos onde ela registrara a história da fazenda. Ajoelharam-se diante da lápide simples, mas bem cuidada. Dom Augusto Valente, 1836-1879. Pai, esposo, guardião destas terras. Pai, Gabriel começou como sempre fazia. Vou para a capital estudar direito. Sei que se estivesse aqui me incentivaria. Mãe me contou como você valorizava conhecimento, como me ensinou por meio dela tudo o que eu precisava saber. Abriu o caderno, leu trechos que Clara escrevera anos atrás sobre Augusto, sobre as conversas que tiveram, sobre as lições que ele ensinara. Vou fazer você se orgulhar de mim, Gabriel prometeu. Vou proteger estas terras e estas pessoas como você queria, e quando voltar, vou ser digno do nome que carrego. Clara colocou a mão no ombro do filho, lágrimas silenciosas escorrendo. Pensou em como Augusto nunca vira Gabriel dar seu primeiro passo, nunca o ouvira rir, nunca o abraçara, mas também pensou em como, de forma estranha, Augusto estava presente em cada escolha que Gabriel fazia, em cada valor que demonstrava. Os mortos vivem através daqueles que deixam para trás. A despedida foi na estação de trem, uma construção nova que conectava o vale à capital. Gabriel, com sua mala de couro contendo roupas, livros e os cadernos de Clara, abraçou a mãe longamente. Escreva sempre, Clara pediu. Conte-me tudo. Toda semana, ele prometeu. E voltarei nas férias. A fazenda ainda precisa de mim. Ela riu através das lágrimas. A fazenda sempre precisará de você. Você é um valente. Está nas suas veias. Quando o trem partiu, Clara ficou na plataforma até que fosse apenas um ponto no horizonte. Sentiu-se simultaneamente orgulhosa e devastada, feliz e solitária. 16 anos, pensou, desde que Augusto me fez aquela proposta impossível. 16 anos desde que aceitei por desespero e medo. E agora olhe onde estamos. Um filho forte e justo partindo para estudar direito, terras prósperas e bem geridas, um legado que honra a memória de um homem que viveu pouco, mas amou profundamente. Voltou para a fazenda, para a casa grande, que já não lhe parecia intimidadora, mas sim lar. Sentou-se no escritório que fora de Augusto, agora seu, e pegou o volume atual de seu caderno de anotações. Havia 16 volumes agora, registrando meticulosamente cada ano da fazenda. Começou a escrever. Hoje Gabriel partiu para a capital. A casa já parece mais silenciosa, mais vazia, mas estou feliz. Estou criando exatamente o tipo de homem que Augusto sonhou. Alguém forte, mas compassivo, inteligente, mas humilde, ambicioso, mas justo. Às vezes me pergunto, teria sido diferente se Augusto tivesse vivido? Se tivéssemos tido anos juntos em vez de apenas meses? Mas então lembro, não escolhemos quanto tempo temos. Escolhemos apenas o que fazemos com o tempo que nos é dado. E nós, Augusto e eu, usamos nosso tempo breve para criar algo que durará gerações. Clara fechou o caderno, olhou pela janela para o vale que conhecia tão intimamente agora quanto conhecia as linhas de sua própria mão. E pela primeira vez em muitos anos, permitiu-se sentir algo que nunca esperara sentir novamente. Paz. Não a paz da felicidade completa, pois certas perdas nunca são totalmente curadas, mas a paz de saber que vivera bem, amara bem e honrara os mortos através da forma como vivia. 3 anos se passaram. Gabriel voltava para férias regularmente, sempre com mais conhecimento, mais seguro de si, mas também mais consciente das injustiças do mundo. Seus estudos na capital,
abrira seus olhos para realidades duras. Trabalhadores explorados sem proteção legal, famílias expulsas de terras por tecnicismos em contratos, a forma como o sistema jurídico muitas vezes favorecia os poderosos. Era verão de 1897. Gabriel, agora com 18 anos, estava prestes a se formar. Clara tinha 39 anos, alguns fios brancos mais abundantes, mas ainda forte e determinada. Num domingo ensolarado, mãe e filho subiram novamente até o cemitério familiar. Era uma tradição que mantinham sempre que Gabriel voltava: visitar os túmulos de Augusto e Mercedes, contar-lhes as novidades. Sentaram-se sob o salgueiro, o vale se estendendo verde abaixo deles. Mãe, Gabriel começou hesitante, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Como foi realmente? Seu casamento com papai? Sei que você sempre conta histórias bonitas para mim, sobre como vocês se amaram, como ele te ensinou tudo. Mas ele olhou para ela diretamente. Eu li os cadernos, mãe. Todos eles. Li sobre a proposta, sobre o acordo, sobre como tudo começou. Clara sentiu o coração apertar. Sabia que este dia chegaria, mas não estava preparada. Quando você leu? Há 2 anos. Estava procurando informações sobre um contrato antigo e encontrei os primeiros volumes. Li tudo. Ele segurou a mão dela. Não estou julgando, mãe, nunca julgaria, mas quero saber a verdade. Como foi realmente? Clara olhou para o túmulo de Augusto como se pedindo permissão ou coragem. Então começou a falar, desta vez sem embelezar, sem suavizar. Contou sobre a humilhação inicial de se sentir como ventre alugado, sobre as noites frias onde chorava sozinha, sobre a vergonha de aceitar o que parecia venda de si mesma. Mas também contou sobre como Augusto a tratara com respeito inesperado, sobre as conversas que transformaram transação em amizade, sobre como o amor crescera como planta lenta, mas resistente. Então, vocês realmente se amaram? Gabriel perguntou. Amamos, de forma estranha, imperfeita, nascida de circunstâncias absurdas. Mas sim, Gabriel, seu pai e eu nos amamos. Não foi amor à primeira vista das histórias românticas. Foi amor construído tijolo por tijolo, conversa por conversa, respeito mútuo por respeito mútuo. Clara limpou uma lágrima. E foi real, tão real quanto qualquer amor pode ser. Gabriel ficou quieto por longo tempo, processando. Você se arrepende de ter aceitado a proposta? Clara pensou cuidadosamente. Sim e não. Arrependo-me da dor, da humilhação inicial, da brevidade do tempo que tivemos. Mas não me arrependo de você. De ter conhecido seu pai, de ter aprendido que posso ser mais do que uma costureira humilde. Não me arrependo de ter salvado Mercedes, de ter construído a vida que construímos. E nunca se casou novamente. Por quê? Clara sorriu tristemente. Porque vivi meu grande amor, filho. Foi complicado, foi curto, mas foi profundo. E por quê? Ela olhou para os campos abaixo. Porque descobri que podia ser feliz sozinha, mas acompanhada de propósito. Estas terras, estes trabalhadores, você, Gabriel, sempre você, foram mais do que suficientes para preencher minha vida. Gabriel abraçou a mãe, algo que fazia menos agora que era um homem crescido. Você é a mulher mais forte que conheço, mãe. E papai foi sortudo de ter encontrado você. Nós dois fomos sortudos, Clara corrigiu. Ele me deu oportunidade quando o mundo inteiro só via uma costureira pobre. E eu dei a ele esperança, quando ele só via a morte chegando. Desceram a colina em silêncio companheirável. Mas havia algo mais pesando no coração de Clara. Algo que precisava dizer antes que Gabriel partisse novamente. Naquela noite, após o jantar, ela pediu que ele viesse ao escritório. Pegou uma caixa de madeira guardada na gaveta mais profunda da escrivaninha. Seu pai deixou isto para você. Cartas. Uma para cada aniversário até seus 18 anos. Clara segurou a caixa. Eu poderia ter te dado aos poucos, mas decidi esperar até que você fosse homem o suficiente para entender completamente. Abriu a caixa. Dentro havia 18 envelopes, cada um marcado com um número. Gabriel pegou-os com mãos trêmulas. Posso? Sua voz falhou. Leia sozinho. Leve seu tempo. Gabriel subiu para o quarto e Clara ficou no escritório, imaginando o que Augusto escrevera naquelas cartas que preparara, sabendo que morreria antes de ver o filho crescer. Horas depois, quando a noite estava avançada, Gabriel voltou. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia algo novo em sua expressão. Compreensão mais profunda, conexão com um pai que nunca conhecera,
mas que agora parecia mais real. Ele me conhecia, Gabriel disse maravilhado. Ou pelo menos conhecia o tipo de homem que eu poderia ser. As cartas... Mãe, é como se ele estivesse falando diretamente comigo. Sobre escolhas, sobre justiça, sobre amar a terra, mas também as pessoas. Sobre ser forte, mas gentil, sobre... Ele engoliu em seco. Sobre como ele me amou antes mesmo de eu existir. Clara abraçou o filho, deixando que ele chorasse como não fazia desde criança. Ele amou você mais do que qualquer coisa, Gabriel. Você foi sua redenção, sua esperança, sua forma de continuar vivo no mundo. E eu vou honrá-lo, Gabriel prometeu através das lágrimas. Vou ser digno do que vocês dois construíram. Vou usar meu conhecimento jurídico para proteger não apenas nossas terras, mas também para ajudar aqueles que não têm voz. Vou fazer do nome Valente sinônimo de justiça, como ele queria. E naquela noite, na casa grande da Fazenda Valente, sob as mesmas estrelas que testemunharam uma proposta absurda 18 anos antes, mãe e filho firmaram um pacto silencioso. Continuar o legado, não apenas preservando terras, mas plantando justiça. Não apenas herdando nome, mas honrando princípios. O círculo estava se fechando. A história que começou com desespero e necessidade havia se transformado em algo maior. Uma linhagem de bondade, conhecimento e compaixão que atravessaria gerações. Era fevereiro de 1898. 20 anos desde aquela proposta impossível que mudara tudo. Clara estava sentada na varanda da casa grande, aos 40 anos, observando o pôr do sol pintar o vale de laranjas e rosas. Gabriel se formara em Direito, com as melhores notas de sua turma, e voltara não apenas para administrar a fazenda, mas para abrir um pequeno escritório onde atendia gratuitamente trabalhadores que precisavam de ajuda legal. A Fazenda Valente era agora referência não apenas em produtividade, mas em inovação social. Outras propriedades copiavam o modelo de escola para filhos de trabalhadores, o sistema de aposentadoria digna, o dispensário médico. Clara era frequentemente convidada para dar palestras em associações de fazendeiros, onde falava não como costureira que fora, mas como administradora respeitada que era. Sebastião, agora com 70 anos, finalmente se aposentara. Na festa de despedida, abraçara Clara e sussurrara: Dom Augusto escolheu certo, muito certo. A senhora fez estas terras cantarem. Naquela tarde de fevereiro, Gabriel subiu a colina até o cemitério familiar, que era aniversário de morte de Augusto, e ele sempre fazia aquela peregrinação sozinho agora. Clara o observava de longe, seu filho alto e forte carregando flores brancas, e sentia gratidão por tudo que fora, mesmo o que doeu. Quando Gabriel voltou, encontrou a mãe ainda na varanda. Sentou-se ao lado dela em silêncio companheirável que apenas pessoas muito próximas conseguem compartilhar. Estava pensando, Clara disse finalmente, em como a vida é estranha. 20 anos atrás eu era uma costureira desesperada, aceitando uma proposta absurda por puro medo. E agora, ela gesticulou para os campos, para a casa, para tudo. Agora tenho um filho extraordinário, terras prósperas, o respeito da comunidade. Como isso aconteceu? Gabriel sorriu. Aconteceu porque você transformou cada desafio em oportunidade, mãe. Porque nunca ficou amarga apesar de tudo. Porque honrou papai, não com lágrimas, mas com ações. Seu pai, Clara suspirou. Ainda penso nele todos os dias, sabe? Nos meses breves que tivemos. Em como ele me viu quando ninguém mais via. Em como me ensinou não apenas sobre terras e contratos, mas sobre meu próprio valor. Ele amou você profundamente, Gabriel disse. As cartas deixam isso muito claro. E você amou ele de volta da única forma que o tempo permitiu. Clara olhou para o filho, para o jovem homem que carregava o melhor de ambos os pais. Você se parece tanto com ele, sabia? Não apenas fisicamente, mas no jeito que pensa sobre justiça, sobre responsabilidade, sobre usar privilégio para ajudar outros. Aprendi com vocês dois. Com ele através de suas histórias e cartas. Com você, através de exemplo diário. Gabriel hesitou. Mãe, posso te perguntar algo que sempre me intrigou? Claro. Você é feliz? Verdadeiramente feliz? Sei que tem a fazenda, tem propósito, tem respeito, mas você é feliz? Clara pensou profundamente antes de responder. Felicidade não é o que imaginamos quando somos jovens, Gabriel.
Não é ausência de dor ou perda. É acordar, sabendo que sua vida importa. É olhar para trás, sem arrependimento esmagador. É ver um filho que se tornou o homem melhor do que você sonhou. É saber que você honrou aqueles que se foram através de como você viveu. Ela pegou a mão dele. Sim, Gabriel, sou feliz. Não da forma simples das histórias de fadas, mas de uma forma profunda, construída sobre fundação sólida de trabalho, amor, perda e reconstrução. Sou feliz. Ficaram assistindo ao pôr do sol juntos. Então Gabriel falou: tenho novidade para te contar. Conheci alguém na capital. Laura, filha de professora, estuda medicina, inteligente, compassiva, com ideias revolucionárias sobre saúde pública. Clara sentiu o coração pular. E eu gostaria que ela viesse nos visitar. Se você aprovar, é claro. Mas, mãe... Ele olhou para ela seriamente. Quero que você saiba, quando eu me casar, se me casar, será por amor verdadeiro. Nada de acordos, nada de conveniência. Aprendi isso com você e papai. Aprendi que mesmo nos começos mais estranhos, o amor precisa ser real. Clara riu, lágrimas de alegria nos olhos. Mal posso esperar para conhecê-la. Aquela noite, sozinha em seu quarto, Clara abriu o último dos cadernos onde registrara a vida da fazenda. Havia 16 volumes agora. 20 anos de história meticulosamente documentada. Pegou a pena e começou a escrever o que seria a última entrada deste volume. 20 anos. 20 anos desde que Dom Augusto Valente me fez uma proposta que mudou tudo. 20 anos desde que aceitei por desespero e descobri que às vezes os caminhos mais tortos levam aos destinos mais verdadeiros. Gabriel está apaixonado. Meu filho, que cresceu ouvindo sobre o amor estranho e profundo de seus pais, agora busca construir seu próprio amor, desta vez nascido de escolha livre e coração aberto. Olho para trás e vejo a menina de 20 anos que fui, costureira assustada aceitando o impensável. Olho para o espelho e vejo a mulher de 40 que me tornei, administradora respeitada que ajudou a transformar não apenas uma propriedade, mas uma comunidade inteira. Augusto, onde quer que esteja, você plantou sementes que continuam florescendo. Seu filho é homem de princípios exatamente como você sonhou. Suas terras prosperam não apenas em trigo, mas em justiça. E eu, a costureira que você viu quando ninguém mais via, aprendi que dignidade não vem de onde nascemos, mas de como vivemos. Mercedes, tia querida, você tinha razão. Eu superei todos os seus sonhos, mas apenas porque você me deu a fundação de amor e educação que tornou tudo possível. A vida não nos dá o que merecemos, nos dá o que nos dá, e cabe a nós decidir o que fazer com isso. Eu escolhi transformar acordo em amor, humilhação em dignidade, desespero em propósito. E no final, estas escolhas fizeram toda a diferença. Clara fechou o caderno, guardou-o cuidadosamente na estante ao lado dos outros 15 volumes. Caminhou até a janela, olhou para o vale banhado por luz de lua. De algum lugar distante, vinha o som de violão e risadas. Os trabalhadores celebrando algo na casa comunal que ela construíra anos atrás. Som de vida sendo vivida, de alegria simples e genuína. Clara sorriu, colocou a mão sobre o peito onde seu coração batia forte e constante. Vivi bem, pensou. Amei bem, honrei os mortos e preparei os vivos. E agora posso descansar sabendo que o legado continua, não em ouro ou terras, mas em valores, princípios e amor que atravessarão gerações. A brisa noturna trouxe o cheiro de lavanda do jardim, o mesmo cheiro que impregna suas primeiras memórias em Alintos. Clara fechou os olhos e permitiu-se sentir tudo. A gratidão, a saudade, o orgulho, a paz. No cemitério da colina, as flores brancas que Gabriel deixara naquela tarde já começavam a se fechar com a noite. E sob a terra, 2 corpos descansavam lado a lado. Dom Augusto Valente e Mercedes, guardando segredos de vidas vividas com propósito. E na casa grande, uma mulher de 40 anos, que fora costureira e se tornara senhora não apenas de terras, mas de seu próprio destino, permitiu-se finalmente acreditar no que sempre duvidara. Ela era suficiente. Sempre fora.